além de exames como eletrocardiograma, mapa, teste ergométrico e outros. A unidade fica na Rua Barão da Lagoa Dourada, 418 Pelinca. E você pode fazer seu agendamento pelo telefone 22 3513 1498. Unimed Campos. Pode contar. Vivemos na era da inteligência artificial. Tudo muda o tempo todo. Está tudo cada vez mais rápido. Eles escrevem, falam, até pensam por você. Mas no meio de tanta informação, quem te mostra o que é verdade? Na Folha 1, o nosso compromisso é com a verdade dos fatos e responsabilidade. Acesse folha1.com.br. Folha 1. A diferença está na qualidade. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Na Unimed Campos, seu cuidado começa hoje. Última chance do ano para garantir o melhor plano para sua empresa ou sua família com preços de 2025. E mais! Carência zero para consultas e exames simples e a segurança de poder contar com quem entende de cuidado. Mas atenção, as condições são válidas apenas para contratos fechados até o final de abril. Aproveite! Com Águas do Paraíba, você tem acesso a diversos serviços de forma digital, sem filas ou necessidade de deslocamento. Não importa onde esteja, temos sempre um canal pronto para atender você. Aproveite! Para mais informações, entre em contato com os canais de relacionamento. WhatsApp 21 97211 8064, aplicativo Cliente Águas e o site www.aguasdoparaíba.com.br. Folha FM 98,3. Oito horas 46 minutos, reta final do Folha no Ar, de volta no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar e também de RadMed, diagnósticos por imagem. Voltamos, olha, vacina contra a gripe você encontra na Clínica Vacina Plínio Bacelar, hein? E é nova, já com 2026, todas as cepas atualizadas. É só passar direto aí na Clínica Vacina Plínio Bacelar, ao lado ali do Laboratório Plínio Bacelar. 8h47, com o jornalista Luiz Abreu Barbosa, aqui no Folha no Ar de hoje, também com o repórter de política, jornalista da Folha da Manhã,
Everton Luna. Estamos nesse painel político, nessa mesa redonda, nesse debate aqui sobre os números e sobre as eleições em que, né, o brasileiro terá o compromisso de votar aí este ano. Falamos aqui também da posse de Frederico como prefeito em Campos e agora a gente fala sobre as eleições, as 2 cadeiras ao Senado pelo estado do Rio de Janeiro e daqui a pouco sobre o presidente da República. Para o Senado, que é sempre uma disputa muito mais fria, eu digo assim, pelo menos, né, na cabeça do eleitor até o momento, você tem um percentual de indecisos muito grande, até porque para presidente da República talvez seja mais definido, mais por conta da polarização, mas para Senado ainda não reflete essa polarização total tão grande assim. E aí no estado do Rio, as últimas pesquisas, como a gente falava aqui com o Bruno Soler na semana passada, diretor da Real Time Big Data, do Real Time Big Data, esse instituto de pesquisa, traz aí números favoráveis a Cláudio Castro, ex-governador, que saiu do cargo para concorrer como pré-candidato ao Senado. Ele aparece no primeiro cenário, ele aparece sempre, né, em primeiro, né, como primeiro voto, favorito como primeiro voto, logo seguido aí pela Bené, a Benedita da Silva, ex-governadora, também como primeiro voto ali, dando uma beliscada no calcanhar do Castro. Meu caro Everton, quero trazer para você analisar essa disputa. Existe um outro nome que é o do Rodrigo Pimentel, que ex-BOP, aquela coisa toda, e que essa pauta da segurança que aparece muito bem como segundo, aparece também até como terceiro ali na intenção do primeiro voto, mas muito bem, ele aparece como pré-candidato e aí ele configura uma posição boa como segundo voto, ou seja, depois de definir o primeiro, em quem você vota para segundo? Eu voto então no Rodrigo para segundo. Quer dizer, ainda isso tudo é projeção de pesquisa, estamos, claro que evidentemente, analisando esses números de momento. O Everton, como é que você vê, e aí com a saída do Flávio, essa lacuna que ficou, essa coisa de senador com 2 cadeiras para este ano em outubro? Nogueira, Cláudio Castro está muito bem consolidado, né, na primeira posição. A gente tem a última pesquisa do Real Time Big Data. No primeiro cenário, Cláudio Castro aparece com 23%, seguido de Crivella com 15%, Benedita com 12% e Pimentel também com 12%. Já no segundo cenário, Cláudio Castro aumenta a distância para 24%, Pimentel com 14% e Benedita com 12%, num cenário sem Crivella. Contudo, a gente ainda não tem a informação que Pimentel se filiou a um partido. Então, ele pode mexer nessa configuração eleitoral para o Senado, caso ele tenha se filiado. Mas a gente ainda não tem essa informação. Há um burburinho que o Novo convidou para disputar o Senado no Rio, mas ainda não há confirmação. Mas no cenário que a gente tem posto, Cláudio Castro como o primeiro voto está bem à frente, e ali no segundo voto a gente tem essa disputa, né, entre Crivella, Benedita e, caso venha se confirmar a filiação, Pimentel. Abaixo ainda a gente tem no primeiro cenário, Márcio Canela com 7%, Otônio de Paula 6%, Nule Branco 14% e Não Sabe ou Não Respondeu 11%. Já no segundo cenário a gente tem Pedro Paulo, que é do PSD de Eduardo Paes e braço direito do prefeito carioca, com 10%, Márcio Canela com 7% do União Brasil, Otônio de Paula com 6%, Nulo e Branco 15% e não sabem ou não responderam 12%. Então, assim, está muito consolidada a primeira colocação de Cláudio Castro. O segundo voto ainda a se decidir. Ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Essa eleição de Senado é aquilo. Ela sempre é mais até menos quente, né, digamos assim, do que essas outras. Meu caro Luiz, são 8h52,
A gente precisa falar de eleição para presidente da República nesse cenário, mais uma vez, polarizado. Temos hoje 7 pesquisas indicando aí empate técnico dentro da margem, com destaque para 2 pesquisas, as últimas 2, inclusive a Paraná trouxe agora que você fez, apontando aí um empate técnico com a vantagem de 1,1 ponto percentual para o Flávio Bolsonaro. Eu quero usar, inclusive, o jornal Folha da Manhã, da última edição, em que você traz ali no ponto final de onde vem o crescimento do Flávio. O Flávio que você comentou aqui desde fevereiro deste ano, que após ser lançado pelo pai em dezembro, recebeu ali a bênção do pai Bolsonaro para se candidatar, vem numa crescente, a cada vez que traz uma nova pesquisa, ele consegue aumentar e chega a ter pesquisa aí com mais de 10 pontos de crescimento desde o lançamento dele. Qual é hoje, Aloysio, o feeling que você vê? Porque tem vários movimentos que a gente pode comentar. A escolha do vice, do próprio Flávio, se vai ser Zema, se vai ser a Tereza Cristina, um é do Centrão, outro é mais da extrema. O que isso tudo pode influenciar? Mas como que você vê, depois de Carnaval, depois disso tudo, esse momento agora para a disputa de presidente do país, onde a polarização faz com que as pessoas se envolvam mais, até mesmo na hora de responder às pesquisas, Aloysio? Eu estou vendo, em primeiro lugar, só voltar ao Senado, só o seguinte, a gente não sabe o que vai sair do Supremo. Pode ser que Cláudio Castro sofra alguma ação na Unicargo. Então, toda essa vantagem pode ir para o Beleléu se ele... Não estou afirmando que vai acontecer, mas alguém que imagine que não tem a gravação de arrodo de Castro com Bacelar, nesse celular de Bacelar, a gente não sabe. Castro é favorito sim, mas vai poder concorrer? A ver. Primeiro ponto. Né? Segundo ponto, como você falou, Rodrigo Pimentel, ele se filiou, não, a gente não tem essa confirmação, a gente tem a confirmação de vários políticos do Novo, mas o prazo findou no domingo. Se não se filiou, não pode. Né? Então, isso em tese melhoraria as chances de Benedita, do próprio Canela, que assumiria como candidato do PL, né? Pode estar jogando com essa perspectiva do Pedro Paulo, com apoio do Eduardo Paes. A presidente, Nogueira, saiu hoje, agora, no plataforma, no site Platô BR, que o Sidônio fez várias pesquisas, não quantitativas, mas qualitativas. Sidônio Palmeira, ministro-chefe do SECOM, né, da comunicação do governo Lula, e marqueteiro de Lula. Né? Várias pesquisas qualitativas para saber por que o leitor está com mau humor em relação ao Lula. E não teve resposta. Só confirmou que o eleitor está com mau humor em relação ao governo Lula, ao governo Lula. Há notícias de que o Lula está muito contrariado com isso, tem sido até ríspido no tratamento com ministros, né? Está muito... Agora, como você falou, Bolsonaro unge Flávio 5 de dezembro candidato. Eu achava, cheguei a manifestar, está entregando a eleição para Lula. Só que, diferente de muita gente que opera com paixão, eu não tenho compromisso com ele. O fato sobrepõe a minha opinião, não o contrário. O problema das redes sociais hoje é que as pessoas querem que a sua opinião sobreponha os fatos. Aí é muito complicado. E dos dois lados, tá? Tanto de bolsonarista quanto de petista. Como você falou, é inegável que de dezembro a março Flávio cresceu muito, na casa de 2 dígitos, o que é fora da curva, em 3 meses, em qualquer processo pré-eleitoral do mundo, da Terra, é fato. Vamos ter nesses números, medidos pela Quaest, que esse voto migrou. Olha só, o Brasil é dividido, segundo o Felipe Nunes, CEO da Quaest,
em 3 grupos ideológicos. 33% entre esquerda petista e esquerda não petista. 33% entre direita bolsonarista e direita não bolsonarista. Esses votos, negão, esquece, tem dono. Os outros 32%, que são o que o Felipe Nunes chama de independente, eu chamo de centro, é que define a eleição. Né? Esses eleitores que migraram para Bolsonaro com desgaste do PT, impeachment de Dilma, Lava Jato, Lula preso em 2018, e com a coordenação desastrosa de Bolsonaro depois da Covid, entre outros motivos, migraram para Lula em 2022 da vitória Lula. Né? É o voto do centro que decide. Né? Foi assim em 2018, foi assim em 2022. E a Quaest mostra que esses votos do centro, sobretudo a partir de fevereiro, daquele desfile, que você se lembra quando eu voltei aqui a fazer programa aqui, eu falei, isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim. Você lembra disso, né? Isso vai dar ruim. E digo mais, e já afirmei que também, reafirmo, as imagens das famílias em conserva vão rodar em rede de WhatsApp até 17 horas de 25 de outubro. É quando fecham as urnas do segundo turno. Depois disso, tivemos Lulinha indiciado, até o pescoço na lama do desvio de dinheiro de aposentado e pensionista do INSS, né? E Érica Hilton, uma misoginia aberta, classificando parlamentares de oposição. Olha só, são 2 atores diferentes. Eu, Aloysio, não tenho nada contra a Érica Hilton assumir a Comissão da Mulher, do Direito da Mulher na Câmara. Não tenho nada contra. Eu, pessoalmente, respeito quem tenha. Inclusive, há muitas mulheres de esquerda que têm. Tá? Eu não tenho nada contra. Agora, tenho sim muita coisa contra alguém que se refere a uma mulher biológica, por ser sua opositora política, reduzir essa mulher a seres que gestam, corpos que gestam. Pergunto eu aqui, numa enquete sem valor estatístico, a você, Cláudio Nogueira, e a você, Vitor Luna, se alguém se referisse 3, 4 vezes gritando para sua mãe dessa maneira, qual seria a sua reação? No mínimo contestar, para não ser violento, que eu não sou, mas contestaria veementemente. Que história de corpo, que gesta é essa? Como que é isso? Refaço a pergunta. Essa corrente política teria seu voto? Não, de forma nenhuma. Você é o cara de esquerda. Eu me considero progressista, um conservador progressista, se é que é possível. Politicamente de esquerda, entendeu? Centro-esquerda. Vou dar um exemplo. Eu me reuni no sábado agora com 3 mulheres de esquerda. Batendo um papo longo na tarde. Uma brisolista, uma petista, uma brisolista, uma petista simpática a Lula, a minha idade mais ou menos, 50 e poucos anos, uma um pouco mais nova, de 37 anos, que é brisolista, e uma de 32, que é quase a geração milênio, típica identitária do PSOL. As 3 condenaram esses ataques. Estou falando de 3 mulheres de esquerda de idades diferentes e correntes de esquerda diferentes. Condenaram esse ataque. Entendeu? Então, e há também um desgaste material normal. Gente, Lula é candidato pela 7ª vez presidente da República. E assim, quem disser que esse governo, Lula 3, está à altura do Lula 1, Lula 2, está mentindo, me desculpa, mas não é verdade. Lula 1, Lula 2, quem disser que foram maus governos, está mentindo, foram governos exitosos. O Lula 3 não é. Ele não é. Ele, no máximo, enxuga gelo. E, assim, está valendo desconto do IR para 5 mil desde janeiro. Não mudou em nada as pesquisas.
Em nada. Em zero. E como bem descreveu o Hélio Gaspari, na quarta-feira passada, Flávio está jogando parado. Flávio está igual ao Romário, no final de carreira. A bola está sobrando, ele está chutando. Está jogando parado. Entendeu? Agora, esses movimentos, a família se conserva, a Érica Hilton, Lulinha até o pescoço no INSS. Entendeu? E vamos falar a verdade. O identitarismo, essa troca conceitual que a esquerda fez, por influência dos Estados Unidos, tá bom que se diga. Não foi da União Soviética, não foi da Rússia, não foi da China, não foi de Cuba, não. Dos Estados Unidos, das universidades americanas, de trocar a luta de classes, a utopia da revolução pelo identitarismo, como bandeira da esquerda, tem sido uma bola de ferro amarrada no pé da esquerda no Brasil e no mundo. Custou a coça que Kamala Harris tomou de Trump no ano passado. E está custando esse desgaste de Lula e esse crescimento de Flávio. Só não vê quem não quer. Olha só, vou de novo dizer. Eu, Aloysio, eu sou a favor de igualdade civil para a união afetiva. Sou a favor de ter filho naturalmente. Sou a favor de adotar filho. Casamento afetivo. Pessoalmente, sou a favor da discriminação da maconha. Pessoalmente, sou contra o aborto, mas se houvesse um plebiscito, votaria a favor, porque independe da minha opinião. E aí sim, eu não sou um corpo que gesta. Eu sendo contra ou a favor, muita mulher vai fazer, vai morrer em açougue. Eu, Aloysio, sou contra uma pessoa com genitália masculina frequentar banheiro que minha sobrinha possa entrar. Sou contra a população carcerária que nunca se declarou trans, ter aumentado 300% daqueles que se declaram para poder ficar em presídio feminino, para poder estuprar presa mulher biológica. É um fenômeno hoje no Brasil. Eu quero dizer o seguinte, eu sou a favor de algumas pautas identitárias e sou refratário a outras. Agora, independe do que eu penso, independe do reflexo disso no eleitorado. E o eleitor brasileiro conservador. E como o Bruno Soler destacou aqui, a massa que vota em Lula não é da UF, do IF, não, do ENF, para ficar aqui em Campos. É a massa trabalhadora, que é conservadora, que é contra o aborto, que é contra a legalização da maconha, que é a favor da redução da moralidade penal. Você não entrega resultado econômico, porque os números estão bons. Também, de novo, Bruno Soler, lembrando Maria da Conceição Tavares, uma petista, grande economista. O povo não come PIB. Como o Everton lembrou, o que bota no carrinho de compra. Eu acho que se não houver... Eu acho o seguinte, a tendência é essa, inequívoca, tá? De crescimento para além da margem de erro, na casa de 2 casas decimais, de Flávio de dezembro a fevereiro. 2 pesquisas apontaram já Flávio numericamente à frente de Lula no segundo turno. Não foi só a Paraná, não, a Trazintel também. Vamos ter agora a pesquisa de ideia programada para quarta. Vamos esperar sair, porque mês passado eles adiaram uma semana. E vamos ter Datafolha no final de semana, né? Já em abril. Se no fechamento dessa rodada, das 7 pesquisas que fizeram em março, pesquisa de todos os institutos idôneos, se isso fechar em abril e Flávio abrir para além da margem de erro, cara, pode ser um barata voa no PT. Não estou dizendo que vai acontecer não, tá? Sim. Até porque o Flávio tem que bater no teto. Ele tem que bater no teto. No qual o Lula patina com oscilação, oscilando para baixo desde outubro do ano passado. Como Eduardo Paes, como Castro do Senado. São assim, tetos altos, tá? A diferença de Lula, repito,
para Castro e para Paes é que tem alguém que já está passando numericamente esse teto dele no segundo turno. E aí é complicado, né? Vejo, e aí, só para você, para a gente fechar esse programa de hoje... Mas desculpa, mas também se as pesquisas de abril derem que Flávio bateu no teto e começou a perder, o jogo volta para o lugar. Agora, se continuar abrindo, entendeu? Nós estamos já na conta de 5 meses, menos de 6, para o primeiro turno, entendeu? 5 meses, 27 dias para a urna de 4 de outubro. Né? Um pouco mais de 6 meses para a zona do segundo turno. O tempo de reação está mudando, né? Ele está se encurtando. E, de fato, até aqui, até 9 horas e 8 minutos da manhã, no dia 7/4 de 2026, quem cresce é Flávio. Isso parece até jogo de final de Copa do Mundo. Você está lá tomando de 1-0, desde o primeiro minuto do primeiro tempo. Você passa 89 minutos tentando empatar e não consegue. Depois você quer, nos descontos do árbitro, empatar e virar o jogo. Me parece muito isso. O que eu estou me referindo a empatar, com essa analogia do futebol? O governo Lula passa aí 3 anos e meio tentando emplacar e não consegue. Se você conversar com a população, o eleitor, hoje, nas ruas da cidade, você vai ver o que melhorou na sua vida. Eu acho que essa é a grande pergunta para o eleitor definir o seu voto. O que melhorou na sua vida do governo Lula para cá? Então, por mais que ele tenha conseguido avançar em várias pautas, como a do imposto de renda, que você lembrou muito bem, não reflete no bolso do eleitor. Você trouxe um outro dado também no início do programa. Da pandemia para cá, a perda do poder de compra da classe C 80%. É de 80%. Se você perde 80% do poder de compra, e ainda tem agravantes que vão e que já estão refletindo e que podem ser pior, como é o caso do preço do petróleo, a gasolina, na bomba. Sim. E nesse ponto, o elogio, o governo tem atuado muito bem, está bem melhor que outros países. Sim. Muito bem, para tentar ter essa subida. Muito pontos para o governo. Se vão se refletir em votos, não sei. Esse aqui é o problema, converter esses pontos que você traz muito bem também. A ação do governo em combate a isso, né, ao aumento do combustível, é importante, boa, beleza, ponto tecnicamente para o governo, mas politicamente para o governo, popularmente para o governo. Até que vai evitar ele perder mais voto, né? Mas talvez não dê voto. Pode ser. Eu posso dar outro dado, desculpa, sei que são 9h10, desculpa, Cláudio Everton, só para ilustrar. Eu faço pesquisa há muito tempo. Vocês sabem qual foi a última vez que teve uma projeção de estudo sério, tá? De segundo turno com alguém numericamente à frente de Lula? Quando foi a última vez? Me lembro, não. Você lembra, Everton? Aí? 1998. Ixi. Henrique Cardoso. Sim. A última vez que alguém, até Flávio Bolsonaro e Márcio, ficou numericamente à frente de Lula numa simulação de segundo turno de pesquisa séria. A última vez. 98 para cá, são 28 anos. Tem um tempo, né? Tem um tempo. Quase 30, isso aí. Porque Lula, em 2018, mesmo preso, continuava à frente de Bolsonaro, tá? Sim. É bom lembrar isso. Ele até o momento em que o TSE definiu a candidatura dele preso, ele liderava sobre o Bolsonaro. Ele sempre liderou as pesquisas de 2022, tirando esses Veritá, Brasmarket. E a gente sabe que é coisa de gente, que é picaretagem, né? Ele sempre liderou e venceu por 1,8, a menor diferença da história. Mas ele não fica atrás. Pode ser que vire e ganhe? Pode, é possível. Mas é um fato histórico. Ele não ficava atrás em simulação de segundo turno de pesquisa presidencial séria em ano eleitoral desde 1998. De um tal Fernando Henrique Cardoso que venceu
pela segunda vez no primeiro turno há 28 anos. E tem vários ingredientes, elementos ainda que podem ser somados, só para a gente fechar, como é o caso, por exemplo, da escolha do vice, de Flávio, que pode ainda acrescentar nesse cenário. Você tem a entrada de Caiado, que ontem já começou a dar entrevista descascando em cima do governo. Renan Santos vai crescer, pode anotar, vai crescer. Isso não é expressão de simpatia, não. É conhecer. Não é juízo moral, não, mas vai crescer. Eu acho que esse menino vai fazer de 5 a 8 pontos no primeiro turno. Pode me cobrar depois. Aí ele tira voto da esquerda, tá? E outra coisa, a esquerda que fala, mas no debate Flávio vai passar mal e Lula vai muito bem. Nos debates de 2022, foi 1-1. Bolsonaro venceu um, Lula venceu outro. Lógico que é um critério subjetivo, né? Não tem um placar de gol exato. Mas, na minha impressão, fiz os dois, Lula venceu um, Bolsonaro venceu o outro. E nesses debates de primeiro turno, vão ser todos contra Lula. Todos contra Lula. E ele vai ter que ir. Ele podia não ir se ele estivesse muito à frente. Ele, com o Flávio fungando no cangote, ele vai ter que ir, senão ele perde mais voto. Aí ele vai apanhar de Flávio, ou talvez até Flávio possa se dar um esposado de moderado para ganhar mais voto no centro, enquanto o Lula apanha de Caiado, de Renan Santos, e anotem, também pode anotar e me cobrar, o Padre Kelman dessa eleição, Aldo Rebelo, e fora Zema, né? Sim. Lula apanha de 4, Flávio dá uma de estadista, debate do primeiro turno vai ser isso. E se continuar como está, Lula não pode não ir com o Flávio fungando no cangote. Só se ele abrir. Mas até agora, dia 7 de abril de 2026, nada indica isso. Vamos esperar amanhã, né, dia 8, a próxima pesquisa Ideia, para saber como é que está. Não, e se for falar, tem mais, né, Everton? Tem a questão também daquela de uma pesquisa também rápida que eu vi aqui, São Paulo, onde a Haddad aparece bem, pressionando lá o Tarcísio, deixando de entender que Tarcísio não é essa cereja toda do bolo, como se dizia, ou como se imaginava. Então, Flávio, uma coisa você falou aqui nessa bancada, escreveu também, eu não sei agora, mas que você falou aqui, você pode até não gostar, pode não ter simpatia, pode não achar bonita, mas uma coisa é certa, a família Bolsonaro de burro não tem nada. Pelo menos nos últimos movimentos da pré-eleição a presidente da República, desde o lançamento, principalmente do lançamento do Flávio como pré-candidato, e a tirada lá do Ratinho, você tem uma série de movimentos aí, né, onde o Flávio dá apoio a Moro, o Ratinho volta então para poder reforçar lá o seu estado. Então você tem uma série de movimentos inteligentes da família. Isso também não é análise de paixão ou de gostar, é fato, como você traz, Aloysio. Gente, são 9h15. Everton, te agradecer por hoje, né? Obrigado aí pela participação e até a próxima. Se Deus quiser, vamos estar juntos aqui. Eu que agradeço, Nogueira. Obrigado, Aloysio. Valeu, Beto. Até sexta, né? Se Deus quiser. Sexta-feira, confirmado aí com o prefeito de Campos, Frederico Paes. Meu caro, o meu caro Aloysio, que assumiu no lugar do Vladimir, eu ia falar, acabei interrompendo, mas não precisa mais. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, obrigado por hoje e a você até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, Aloysio. Agradecer a você, Nogueira, agradecer a Everton, agradecer a Beata na técnica, agradecer sobretudo ao ouvinte, telespectador do programa, né? Amanhã está marcado, como você falou, né, a gente vai trazer na sexta-feira o prefeito de Campos, recém-possado, o Frederico Paes, e amanhã vamos bater um papo com um sociólogo, né, professor da UF, Fabrício Maciel, né,
como é que a esquerda está vendo boa parte do que a gente discutiu aqui hoje, quais seriam as soluções e caminhos, na visão dele, né? Assim como na sexta, vamos trazer na quinta, uma pessoa do espectro da centro-direita para falar das mesmas, tentar analisar as mesmas questões sob pontos de vista ideologicamente distintos, né? Que é o Geraldo Raia Coutinho, já o Coutinho, industrial, e também eu acho que, por ser do mesmo setor de Frederico, e ter sido muito tempo presidente do PSDB, conhecer política a fundo, aqui em Campos, vai dar muito subsídio para a gente entrevistar, eu e você, né, e o Everton também, que deve assistir a entrevista, embora não vá participar, para a gente entrevistar Frederico com mais substância na sexta. Sim. Obrigado a todos vocês. Tá legal, Luiz. Bom dia. Amanhã, bem cedo, nas bancas aí, o jornal Folha impresso, hein? Folha da Manhã impressa amanhã e também nas casas dos assinantes. A todos, obrigado pela companhia, bom dia, a gente retorna amanhã no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed, diagnósticos por imagem. Qualidade, novidade.